E nos olhos dos homens reflete-se o fracasso, e nos olhos dos esfaimados cresce a ira. Na alma do povo, as vinhas da ira diluem-se e espraiam-se com ímpeto, crescem com ímpeto para a vindima. E depois dessa frase impactante, a gente vai falar hoje um pouco sobre As Vinhas da Ira, de John Steinbeck. John Steinbeck, ele nasceu em 1902, em Salinas, na Califórnia, e ele vem de uma família muito humilde, onde o pai dele, ele tentou várias coisas para conseguir trazer sustento, comida para a família. E o John, mesmo com todas as dificuldades financeiras da família dele, ele teve uma infância muito feliz. E ele começou muito cedo com a ideia de ser escritor. Ele começou a pensar em ser escritor com os 14 anos. E quando ele cresceu, ele ingressou na Universidade de Stanford e ele trabalhou em várias coisas para conseguir custear sua faculdade. E depois que ele saiu de Stanford, ele se mudou para Nova York para tentar fazer a vida como escritor. Lá ele trabalhou como construtor e também como repórter, mas as coisas não deram muito certo e ele acabou retornando para Califórnia e trabalhando como zelador enquanto ele escrevia. E ele também viveu a época da quebra de bolsa de 1929, o que é muito importante para entender o livro. E em 1962 ele ganhou o Prêmio Nobel porque ele tinha uma escrita muito criativa, muito realista, tudo isso misturado com humor e com forte crítica à sociedade, muito forte crítica à sociedade. Mas vamos falar agora sobre o livro. O livro se inicia com o Tom, que acabou de sair da cadeia, ele está em liberdade condicional e ele está indo para casa dele. E no caminho para casa ele encontra um ex-pregador, que é o Cassie, que fala pro Tom que a família dele se mudou para casa do tio do Tom, que é o John. Só que para chegar nessa casa do tio dele, é preciso passar pela antiga casa do Tom. E ao passar pela antiga casa do Tom, a gente se depara com uma casa totalmente abandonada, o que já é a primeira cena triste do livro, porque o Tom ele começa a se lembrar de toda a infância dele, de tudo que ele passou naquela casa, e ele fica super triste por a casa estar abandonada. O Tom e o Cassie, eles ficam na casa abandonada por um tempo e depois eles vão para a casa do tio John. Chegando na casa do tio John, eles descobrem que eles também vão ter que se mudar em breve. Aí chega a primeira necessidade de contextualização do livro. O livro ele foi escrito em 1939 e ele se passa depois da Grande Depressão de 1929, onde teve a quebra das bolsas de valores, onde teve todo aquele caos econômico. E o que acontece nessa crise? Muitos pequenos proprietários de terra não conseguem pagar as dívidas de empréstimos que eles fizeram e acabam perdendo suas propriedades, porque normalmente eles hipotecavam as propriedades para fazer o empréstimo, né? E eles perdem as propriedades e se tornam arrendatários, que são aquelas pessoas que plantam na terra e dão parte do valor da plantação para o dono da terra. Só que aí outra tragédia, né? O que estava acontecendo no momento é um efeito chamado Dust Bowl, que é nada mais que uma reação da natureza para o desmatamento intenso. Então eles plantavam algodão e eles plantavam algodão sem uma rotatividade de cultura. Isso foi fazendo com que a terra enfraquecesse, com que a terra não ficasse mais fértil e acabou havendo várias tempestades de areia, várias secas e os arrendatários acabaram não conseguindo plantar e colher nada nessa terra que já estava muito usada, já estava esgotada. Então o que aconteceu? Eles foram expulsos da terra e foram substituídos por tratores que eram dirigidos por uma pessoa e fazia trabalho de bilhares, né? Mas voltando para o enredo do livro, o pai do Tom, ele recebeu um bilhete, um panfleto amarelo que falava que tinha muito trabalho na Califórnia. Então o objetivo deles é ir para a Califórnia. Só que tem um problema, eles não têm carro, eles não têm como se locomover. Então eles vendem tudo que é possível e conseguem o valor de $200, o que na verdade é muito para a época, e conseguem comprar um caminhão velho, um caminhão usado para conseguir fazer essa viagem. E ainda sobra um pouquinho, mas bem pouco de dinheiro para eles conseguirem se alimentar até chegar na Califórnia e conseguir um novo emprego. Mas o que eles não imaginavam é que a Califórnia era tipo uma armadilha. Porque o que acontecia? Eles não foram os únicos que foram expulsos da terra. Milhares de outros trabalhadores também foram expulsos da terra e precisavam de dinheiro, precisavam de emprego. E todo mundo recebeu esse
esse panfleto milagroso que prometia prosperidade na Califórnia. E todo mundo vai para Califórnia. E o que acontece? Acontece aquele efeito de exército de reserva que o Marx cita em sua obra, né? Onde, na verdade, tá existindo já um pleno emprego, só que ainda existem muitos desempregados. Tá, mas eu falei um monte de coisa, eu vou explicar uns conceitos econômicos aqui para vocês. Na teoria clássica, aquela teoria econômica que veio antes do Keynes, o pleno emprego é quando toda a estrutura já está esgotada, quando já tem funcionários suficientes para suprir toda a estrutura de produção, toda a estrutura de trabalho, né? Mas isso não significa que não exista um desemprego, e esse desemprego, ele é estrutural. Por quê? Porque a estrutura não comporta mais gente trabalhando. Então, o que estava acontecendo? Tava vindo tratores, os tratores substituíam milhares de pessoas e acontecia que ninguém mais tinha emprego, porque não tinha mais terras para trabalhar, não tinha mais o que colher. E o efeito de exército de reserva, ele é muito bem explicado em uma frase do livro, que eu vou ler para vocês. Se ele trabalha por 25, eu trabalho por 20. Não, eu estou com fome, trabalho até por 15. Trabalho até por comida. Meus filhos, você devia ver eles. Estão com o corpo cheio de furúnculos. Estão que nem podem andar. Dei para eles frutas podres, apanhadas do chão. E eles incharam completamente. Eu trabalho até por um pedacinho de carne. Ou seja, tem muita gente passando fome, tem muita gente precisando de emprego, então os salários tendem a cair. E vocês entendem a gravidade disso? Os salários tendem a cair e os salários que eles começam a ganhar não são suficientes nem para eles comprarem comida para se alimentarem. Eram salários ridículos. Por exemplo, eles recebiam um panfleto que precisava de 500 trabalhadores. Mas a hora que eles chegavam lá, tinham 5.000 trabalhadores pedindo emprego. Então o salário que era tipo, vou pôr nas quantidades do livro aqui, que era 5 centavos a hora, passa a ser 2,5 centavos a hora. E isso não é suficiente para eles comprarem comida. Então é um cenário muito grave que o livro retrata, né? E o livro vai acontecendo uma sucessão de tragédias. Em primeiro lugar, porque vai muita gente nessa viagem, mas muita gente. Vai o Tom, vai o pai e a mãe do Tom, vai o avô e a avó do Tom, vai mais 4 irmãs e irmãos do Tom, vai também o ex-pregador Cassie e também vai um agregado, que é o marido de uma das irmãs do Tom, que tá grávida ainda por cima. E tem que alimentar toda essa gente, eles não acham emprego e tem que alimentar, tem que comer, tem que dormir em algum lugar. E isso vai dando uma agonia. E é aquela agonia que tranca a garganta, sabe? Aquela agonia que sobe até sua garganta e você fica, meu Deus do céu, não consigo nem respirar direito. E é muito triste, porque o livro, ele retrata um momento histórico onde vários pequenos proprietários de terra vão sendo substituídos por um proprietário de terra só, um grande proprietário de terra. Isso é muito triste porque as pessoas que trabalhavam na terra, os pequenos proprietários, eles são ligados totalmente com a terra, eles são um só com a terra. Então, sair da terra deles, das propriedades dele, é a morte para certas pessoas. E ao longo do livro, ao longo da narrativa, toda essa sucessão de tragédia após tragédia, vai fazendo com que os personagens mudem de papel. Um exemplo muito claro dessa mudança de papel é a mãe e o pai do Tom. No início do livro, o pai, ele é o centro da família, ele é quem toma todas as decisões, ele é quem manda, quem desmanda, ele é a pessoa que todo mundo respeita, a pessoa que todo mundo teme, e ao longo da narrativa ele vai se mostrando fraco, ele vai se mostrando indefeso, e ele vai mostrando que ele não tem mais condições de tomar nenhuma decisão. E nesse momento, o que acontece? A mãe do Tom, ela entra e ela começa a tomar todas as decisões, ela toma as rédeas da família, né? Ela toma a frente da família, e ela se torna uma personagem muito forte, ela começa a tomar todas as decisões, ela pega um problema, ela encara como um problema mesmo, ela não encara como o fim do mundo, e ela fala, vamos resolver o problema, ela dá uma solução, e ela sabe que vai ter outro problema, então ela dá uma solução para partir para outro problema. E ela sempre tá muito forte, ela nunca demonstra fraqueza. É incrível como o livro retrata muito bem a força dessa mulher, e a fragilidade dos homens da família. Os homens querem fugir, os homens querem morrer, querem desistir. E a mãe não, a mãe tá sempre lá tomando as decisões, tomando as
rédeas, isso é muito bonito. E a mãe, ela é a liga da família inteira, ela é quem consegue manter a família toda unida, toda junta. E eles só conseguem sobreviver porque eles estão todos juntos. E isso é uma parte muito emocionante também do livro. O livro inteiro, ele é super emocionante, ele toca em muitas partes você, é aquele livro que cai a lagriminha, sabe? E o autor, eu acho que ele consegue retratar muito bem isso porque ele viveu isso, né? Ele vem de uma família humilde que passa dificuldades, ele viveu essa época de depressão, onde não tinha emprego pra ninguém, onde as pessoas passavam fome, e ele consegue juntar muito bem a luta pela propriedade com a crítica ao Estado, porque o Estado, ele dava condições ínfimas para esses trabalhadores sobreviverem. Tinham alguns acampamentos do Estado espalhados aí pela Califórnia, onde as pessoas tinham água quente, banheiro, tanque de lavar roupa, o que não existia muitas vezes nem nas antigas casas dessas pessoas. Só que, obviamente, existia mais trabalhadores desempregados do que vagas nesses acampamentos. E assim, o governo, ele dava esses acampamentos que era um momento de paz para as famílias, que era um momento muito feliz, só que as famílias não achavam emprego do mesmo jeito, então elas tinham que se mudar desses acampamentos. Então ele dava o paraíso e depois ele tirava o paraíso e dava o inferno, porque eles não achavam emprego, não tinham dinheiro, e isso é muito característico do Estado liberal, né, que tinha na época, do Estado que não intervém na economia, não ajuda os pobres, enfim. E uma figura muito presente do Estado nessa narrativa é a polícia, o policial. O policial, ele tá sempre contra todos os Oaks, que ele chamava, que é esse pessoal que veio de Oklahoma à procura de emprego na Califórnia. Era muito mais pacífico um ambiente sem polícia do que com polícia. Tem até uma cena do livro que a família Jode, eles finalmente encontram uma paz super passageira, super rápida, mas eles encontram essa paz. E o que acontece? Os policiais, eles forjam uma confusão para conseguir intervir e destruir um acampamento. Então, os policiais são retratados como muito ruins, muito maus, pessoas realmente que não têm coração. Eles maltratavam, eles prendiam o que eles chamavam de vermelhos, que nada mais era as pessoas que não concordavam em receber um salário que não dava pra comer. E elas, assim, essas pessoas não faziam nada, mas eles eram até às vezes mortos por esses policiais. E o título do livro, ele é genial também. As vinhas da ira representa a prosperidade que as vinhas prometem, né? Esse sonho de conseguir dar uma casinha própria, conseguir ter dinheiro para comprar comida, e retrata também a ira que existe com os policiais, com o Estado, com os proprietários de terra por não conseguir comida, por não conseguir dinheiro, por não conseguir emprego. Mas aí vocês pensam, né? Isso não existe mais, isso tá no passado, né? Esse trabalho quase escravo não é mais permitido hoje, mas proibido não significa que não existe, né? Eu vou dar um exemplo, porque eu nasci na roça, eu vivi a minha vida inteira na roça. Eu não era desse grupo de pessoas que sofria esse tipo de necessidades, essa agonia, mas eu conheci pessoas que viveram por isso. Conheci um rapaz que um dia ele conseguiu um emprego fora da cidade, fora do sítio onde eu morava, né, em outra cidade, e ele foi trabalhar nesse emprego. E esse emprego prometia moradia, prometia comida e tudo mais. E quando ele chegou nesse emprego, eu não lembro se ele ia colher alguma coisa, se ele ia catar frango, mas eu não lembro qual era o trabalho dele especificamente, eu lembro que era na roça só. E quando ele chegou lá, ele tinha que morar num ônibus, então ele não tinha cama, ele não tinha banheiro, ele não tinha um lugar pra dormir, um lugar pra descansar, um lugar pra sentar, pra comer. Eles tinham que fazer as necessidades muitas vezes em uns piqueniquinhos ou no meio do mato mesmo, e eles recebiam um salário ridículo, assim, não dava nem realmente pra comprar comida, eles não conseguiam viver com o salário que eles tinham. Então isso existe até hoje, e é muito triste pensar que as pessoas ainda vivem nessa situação de pobreza, de miséria extrema. Esse cara, ele ainda conseguiu não ter que ficar nesse emprego, porque ele voltou para a cidade onde ele morava antes, e ele tinha uma casinha nessa cidade, então ele conseguiu sair dessa situação de miséria extrema. Mas imagina a quantidade de pessoas que vivem nessa situação de miséria extrema, sem contar as secas que dá no nordeste do Brasil, onde as pessoas não conseguem colher, e é basicamente
basicamente o mesmo cenário das vinhas da ira. Eles não conseguem colher e muitas vezes a propriedade é deles, só que eles não têm mais dinheiro para comprar comida. E a terra não consegue fornecer nenhuma comida também. As vacas acabam morrendo, enfim, isso existe até hoje e é uma das coisas que o livro faz você pensar muito, faz você refletir muito. E esse livro, ele é tão bom que é como se virasse uma chave na mente da gente, né? A gente nunca mais vai pensar como a gente pensava antes. Esse livro causa uma transformação na gente. Ele é muito bom, eu recomendo para todo mundo a leitura desse livro. Vocês têm que ler, é um livro fundamental para a vida, para você ter mais empatia, para você conseguir pensar mais nos outros. E eu poderia ficar horas aqui fazendo várias reflexões sobre o livro, falando infinitamente o que o livro traz pra gente, mas eu vou deixar essas reflexões para vocês fazerem. O final do livro é um dos melhores finais de livros que eu já li na minha vida. Realmente é um livro chocante que muda você, muda a sua forma de pensar. Eu recomendo muito, assim, muito mesmo que vocês leiam. Bom, é isso que eu tinha para falar sobre esse livro por hoje. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de curtir, se inscrever e ativar as notificações do canal. Vou deixar aqui embaixo também as minhas redes sociais, lá eu posto com mais frequência sobre o que eu tô lendo, sobre a minha rotina, enfim. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.